Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Aqui a gente conversa com alunos do programa de especialização AWS e alunos que aplicaram e que estão tendo resultados já com a computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. O meu é Leandro Porciúncula. O meu, Celso Nunes. É isso aí, então hoje a gente vai falar com o Celso Nunes aqui, o famoso Celso Tux. É isso aí, Celso. Isso aí, a parceria com o Pinguins, pra frente, né? Forte sempre. Show de bola. De onde é que saiu esse codinome, nickname? Então, cara, isso aí não foi nem eu mesmo, foi um dos técnicos que trabalhou comigo, né? Que eu treinei um tempo atrás, há uns 7, 8 anos atrás. E aí eu estava dando treinamento para Samba na época, de compartilhamento de arquivos, AD, essas coisas aí. Aí no final da aula, aí ele falou, o que ele falou? Ele falou assim, não, se não é o Celso Tux, a gente não consegue resolver nada. Eu falei, que Celso Tux? Eu falei, ué, não é Pinguim com o teu nome? Então é Pinguim, então é Celso Tux, vai ficar assim. Aí foi indo. O pessoal mais próximo que chama de Celso Tux. Show de bola. Legal. Então, Celso, cara, eu acho que para começar a gente pode ver aí como é que foi a tua jornada. Como é que tu conheceu aí o Leandro? Então, o Leandro ele sempre esbarrava lá no meu Facebook, de vez em quando lá, né? Falando de cloud lá, insistentemente, falando da nuvem toda hora, todo o tempo, né? Falei, vamos ver qual que é desse rapaz do Sul aí, que ele tá querendo mostrar de nuvem para nós. Aí eu fui atrás, investiguei tudo, olhei, gostei. Eu tava precisando de algumas coisas já, tinha interesse. Tinha alguns clientes com interesse para poder migrar. Eu até fiz uma vez uma cotação com a Amazon, diretamente com a Amazon, e eles me passaram um parceiro deles na época, né? Eu achei muito caro até na época que eles iam levar, mas hoje, né, até por conta do conhecimento, do que eu evoluí, até analisando a proposta dessa empresa, foi uma proposta errada, né? Não sei se eu passei de maneira errada e se traduziu de maneira errada ou se o que eles passaram foi errado. Eu vi que está totalmente errado a maneira de pensar, né? Que é a maneira de pensar vertical. A proposta vem da maneira vertical. Então, pegaram simplesmente o que eu falei e traduziram para a nuvem. Não teve nenhum tipo de explanação técnica no padrão de cloud. Que loucura. E me diz uma coisa, como é que é? Fala um pouco aí da tua empresa. Com quem Então, tu trabalha, o nome? eu trabalhei bastante tempo numa empresa de TI convencional, aí desde 96, 20 e poucos anos. De 2017 para cá, eu saí dessa empresa para trabalhar solo mesmo, mas continuo prestando serviço para eles, né? A nível de servidores, que são clientes antigos, tem contratos lá de quase 20 anos de tempo, e eles confiam muito em mim, do trabalho que eu já fiz lá de longa data. E aí eu fui para alguns clientes, a gente está levando a computação em nuvem. Tem clientes que tá pergunta, tem a parte de backup, começou até muito mais com backup. O meu start principal foi com um caso aí que alguns já conhecem, aí, que é do App Stream, aí, de um cliente que eu migrei um sistema antigo. Por conta desse, já está vindo outros, né? Então, está proliferando, as coisas, o pessoal está se espalhando. Está chegando já nas empresas o interesse da computação em nuvem, está tendo o interesse deles, eles ficam assim, curiosos e perguntam como funciona, mas não é caro, aquilo outro, né? A gente vai ali desmistificando os mitos ali, vai ajustando e as coisas vão acontecendo, mas está indo devagar e sempre está andando aí. Show. Tu trabalhava nessa empresa e aí tu saiu e começou a empreender? Eu saí e comecei a empreender ali por conta, atendendo o cliente como parceria, né? E eu queria buscar novos horizontes. Eu sempre quis buscar coisas diferentes. Nessa empresa, por ser um pouco mais limitada a infraestrutura, não tinha muito espaço. Eu consegui ter esse espaço agora fora, eu consigo buscar, fico mais livre, poder buscar outras coisas e vou levando para essa empresa parceira e levando para outros também. Eu vou abrindo o leque, criando representações de soluções, né? Eu gosto muito de diversificar, não ficar só numa coisa só. Eu gosto de atender o cliente quase em todos os níveis, a maior parte possível de tecnologia que eu conseguir atender, não só da minha parte, mas também com parceiros, eu gosto. Então, Mas tu atua basicamente em infraestrutura. Mas só infraestrutura, eu não trabalho nada na área de desenvolvimento, bem focado em infraestrutura. Então, é backup, é migração física de servidores. Então, ou seja, hoje, por exemplo, né, quando eu pego algum cliente para fazer migração de nuvem, se eu chego nesse cliente, a parte de servidor é tranquila que você leva para a nuvem, ok, mas você tem as estações, os computadores locais que tem que conectar nesse ambiente de nuvem. Se esse ambiente não é propício, não é boa, não tem uma infra legal, não vai adiantar muito.
Você vai ter uma estrutura toda bagunçada, tudo errada, vai conectar na nuvem e não vai dar certo, porque o link está ruim. Às vezes o link é até bom, como já acontece muito hoje em dia aqui em São Paulo, acho que em outras regiões do Brasil. O pessoal vai lá e pega um link de 200 mega, de 600, 300, 400 mega, e aí tem uma estrutura 10/100. Não adiantou nada. Então, você está com um link pesado e uma rede LAN baixa. Aí o cara acha, não, eu contratei um link de 200 mega, vai ficar rápido. Não vai ficar rápido, porque a rede dele é 100, não é giga, né? Então, ele tem que escalar isso para poder atender. Então, aí entra o parceiro, que era a empresa que eu trabalhava, né? Então, ou seja, só para levar esse cara para a nuvem, a gente tem que arrumar a casa dele também. Senão, ou seja, lá no final, a migração toda não vai sair legal, porque o cara vai falar que está lento, porque não está andando. Ah, eu contratei um link de 200 mega, mas continua lento. Aí o computadorzinho dele lá está 100 megabits, não está andando, não está rendendo. Claro, é uma junção, né? É uma Sim. junção de tudo, não é? Não basta o cara, na hora de pensar num projeto de nuvem, tem que pensar em tudo isso, né? Não adianta o cara pegar, pensar Sim. no que tu vai levar para a nuvem e não pensar no resto, no que fica dentro É do uma coisa cliente. que então, e com essa coisa de migrar as soluções para a nuvem, quando eu detecto algum problema na infraestrutura, aí eu indico a antiga empresa que eu trabalhava para fazer essa parte de infraestrutura local. Então, um ajuda o outro, né? Ele resolve a infraestrutura local, às vezes também ele vai visitar um cliente, aí o cliente pergunta, computação em nuvem, vocês conhecem? Me liga assim, tem um parceiro, um parceiro nosso, de TI, lá, de consultor de cloud, que ele vai, me chama, eu vou lá, analiso o ambiente. Se é alguma coisa que eu conheço, a gente já conversa, se não, eu chamo meu amigo Leandro, a gente já consegue tentar descobrir o que está acontecendo no lugar lá e desenvolver alguma coisa, e as coisas vão acontecendo. Show. Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar. Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. Conectando nisso que tu falou agora, como o método do Leandro lá, ele te ajudou a perceber essas oportunidades de cloud? Então, a primeira coisa que me startou, teve quando eu participei daquela sequência de vídeos que ele faz, que ele divulga o curso, tem um vídeo do backup, né? Ele dá aquela. Aquilo foi o que me motivou e o que startou até a comprar o curso do Leandro. Porque ele me colocou uma solução de backup, eu não fazia ideia de como fazer um backup na nuvem, porque eu conhecia, se eu fosse fazer backup em nuvem, na Amazon, não fazia ideia, não seria na Amazon. Eu ia pegar um Google Drive da vida, ia pegar um Dropbox da vida, ia pegar qualquer outra solução de backup que tem uma pancada aí na internet aí de backups em nuvem, e ia vender um treco desse, porque eu não fazia ideia de como levar o arquivo para dentro da Amazon, né? E ali com uma aula simples, ele explicou ali, num caminho simples ali, como levar. Eu também, como sou um pouco mais autodidata com tecnologia, tenho uma facilidade, ainda mais com código, e ainda mais focado em Linux, eu peguei simplesmente aquela linha que ele falou e como botei isso no script completo de backup e ficou perfeito, aí funcionou. Ali já nasceu o meu primeiro serviço, que foi onde eu consegui me conectar com a Amazon, comecei a falar alguma coisa de Amazon, entender alguma coisa. Aí teve as aulas desde que eu participei, de aprender a estrutura toda de VPC, né, que é a parte de infraestrutura mesmo, aprender infraestrutura pura e começou a desenvolver as coisas. Aí começou a brotar as ideias, né, de migrar de uma forma ou de outra, banco de dados, conectar a aplicação no banco. Né? Tinha um cliente que eu queria, antes dessa parte do App Stream, eu falei até com ele, eu tinha um cliente que eu queria migrar um padrão SQL, um sistema comum, cliente-servidor. Tem uma aplicação local, mas não era web, e o banco de dados. Na minha cabeça, eu ia pegar lá uma máquina EC2, instalar o Windows Server, instalar o Microsoft SQL, pôr tudo num buraco só lá e pegar um IP e conectar. Falei, não, tá tudo errado. Aí depois eu vi, tá tudo errado. Você tem várias funções e principalmente a segurança, né? Acho que o principal fator de você levar alguma coisa para a nuvem é focar na segurança, porque se você vacila com qualquer tipo de configuração que você conecte e coloca lá, você acaba com tudo, acaba não só com a empresa, mas acaba com você mesmo, né? Com o teu prestígio ali como técnico, né? Então já é muito comum você trabalhar remotamente nos ambientes, e tomar cuidado com segurança. Com a nuvem é pior ainda, é porque é alvo, né? Por ser uma empresa grande que nem a Amazon, acho que vai ser alvo constante de DDoS, ataques de alta performance o tempo todo, porque é uma empresa muito grande. Então vai estar cheio de hacker querendo ganhar teu prêmio lá, fazendo ataque lá dentro. Mas tu acha que assim,
hoje tu consegue chegar num cliente e aí o cara tem uma estrutura lá e como tu conhece a computação em nuvem, como é que é para ti identificar oportunidades lá nesse cliente? Olha, é muito parecido com o meu padrão de infraestrutura, de conhecimento de infraestrutura local, né? É que nem tem uma coisa engraçada, eu sempre falei muito com o meu gestor e com a galera que treinou comigo, né? Baseado no filme do Matrix. O primeiro filme do Matrix, por exemplo, se vocês dois, como os dois caras de TI, tem que ter assistido, senão, pelo amor de Deus, né? Tem que assistir, né? Matrix está na veia. Então, o Matrix tem uma cena lá que ele olha para o agente Smith lá, ele não vê ele mais como imagem, ele vê o código, né? Ou seja, naquele momento ele domina tudo que está à volta dele. Então, eu mesmo, com o conhecimento de infraestrutura, que eu passei por várias coisas, desde o Novell lá embaixo, até Microsoft e Linux, eu vi que conheci tudo. Então, a gente chega num lugar, a gente tem um olho clínico. A gente bate o olho, às vezes você olha debaixo da mesa de um computador, você olha para o cabo, você sabe que ali tem uma estrutura errada, que tem uma conexão errada, você vê um hub pendurado no lugar que não tem que estar, um Wi-Fi mal direcionado, então você já tem uma visão clínica ali do conhecimento de infraestrutura para quem já é do on-prime se conhece. Na nuvem é a mesma coisa, né? Quando você começa a realmente conhecer, o horizonte abre, a pessoa vai passando os problemas, aquilo vai se desenhando na sua cabeça. Comigo é assim. É que nem eu não sei, eu esqueci o nome da ferramenta, tem uma ferramenta na Amazon lá, que acho que o Leandro pode me corrigir, acho que CloudFront ou Cloud. Tem uma que a gente desenha lá, toda a ferramenta. CloudFormation. CloudFormation. Baseado no CloudFormation. A gente vai desenhando aquilo como se fosse um Visio, né? Aquele Visio da Microsoft lá, que a gente consegue desenhar as coisas. Já consegue imaginar a coisa acontecendo. O cliente vai falando, a gente já vai desenhando aquilo na cabeça. Aqui pode ser aqui, eu posso usar um RDS, posso usar ali o CloudFormation, o CloudFront, vou fazer Lambda aqui, lá. Então, a gente já vai desenhando aquilo na cabeça. Aquilo já vai se autoconstruindo. Antes, não. Era um muro. A gente tinha um muro na frente. Ó. Eu posso mandar para a nuvem, mas aí era uma interrogação gigante. Hoje, não. Hoje, eu posso não saber os detalhes, entendeu? Mas o começo da infraestrutura, eu já sei como começa. Aí os detalhes, aí entrar lá e ver os recursos todos que tem, porque eu falo, tudo em treinamento que você faz é uma estrada, que nem Linux, né? Eu comecei com Linux, apanhei muito, eu comecei lá atrás, não existia repositório, não existia nada. Eu comecei na mão, na unha, instalando pacote na mão, configurando tudo na mão, passando por dependência. Então, ou seja, você vai adquirindo uma estrada de conhecimento e aquilo vira uma referência. Na Amazon, a mesma coisa. Hoje, com tudo que eu aprendi no treinamento, hoje abre os horizontes, né? Então, a gente consegue enxergar as coisas mais tranquilas, consegue analisar a parte de servidores e ver a maneira com que eles podem ser levados para a nuvem de maneira tranquila. E já consegue analisar até a parte de custos, né? Baseado nos tamanhos, porque a gente mexe todo o tempo, tem ali as tabelas da Amazon, tem as tabelas por hora, então a gente já consegue ter uma ideia de quanto vai gastar. O cara fala, eu tenho um tanto de HD, de backup e tal, aqui, quanto é que gasta? Já tem mais ou menos uma ideia. Eu tenho uma máquina, um servidor assim, assim, assim. E aqui eu estava falando agora com o meu amigo, que até falei agora antes de começar a gravar, que ele estava com um problema de autenticação. Falei, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar o problema do cliente ali como tudo, olhar, né, atestar, que era uma coisa que também sempre fiz, até com os técnicos que eu treinei, falei, se você quer identificar um problema, você tem que ver acontecendo, né? Você vai lá, acessa, testa, verifica, checa, tudo direitinho para verificar a velocidade, performance, o que precisa, e aí você consegue desenhar isso para uma outra maneira ou criar uma solução. Mesma coisa para a nuvem, então eu preciso saber quanto tem de performance, quanto tem de memória, quanto tem de processador, e analisando tudo isso a gente consegue desenhar. E o curso do Leandro já abriu a mente para poder conseguir fazer isso tudo acontecer. Legal, cara. E outra coisa, Celso, você faz Celso, quais foram os serviços que tu já fez lá na nuvem? O mais comum é o backup bastante, S3, né? De várias maneiras aí. Fiz o App Stream com com um servidor Linux. Agora tem um próximo projeto já que eu já estou fazendo, já comecei a migrar já abri a conta do cliente, eu coloquei lá, comecei pelo backup, porque como ele tem uma estrutura toda física, né? Ele tem um servidor pfSense, que é o gateway dele, tem um servidor de arquivos lá, um Samba lá,
Algumas coisas eles já migraram, mas não migraram para a Amazon, migraram para um outro cliente, mas deu tudo bem, essa é uma parte que estava funcionando. Tem um sistema de folha de pagamento que está numa outra nuvem. E tem um servidor de backup interno que faz o backup de alguns servidores internos deles, servidor de scanner, que para digitalizar documentos, e também uma parte ainda do servidor de arquivos que ainda não foi para a nuvem completamente. Falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que eu já pensei, até baseado, até no que eu já aprendi, falei, primeira coisa, vamos cuidar da segurança. Acho que a coisa mais impactante que você tem aqui é o teu backup. O teu backup ainda está rodando aqui. Então, ou seja, a tua segurança ainda está toda num lugar só. Você está com a tua segurança num lugar só. Você não tem nada, nem externo, nada. No máximo que ele tem lá, ele tem um servidor de backup, ele cata o HDzinho, conecta lá, leva para uma mesa. Se pega fogo no prédio ou algo do tipo, não tem nada fora. Então, para a gente já começar com uma segurança, vamos começar por esse backup. Então, eu comecei pelo backup desse servidor para poder levar e tudo para a nuvem. Já levei, o servidor foi dispensado, já desligou, já tirou do rack. O servidor de backup já não está mais lá. Vendeu no LX. Acabou, vai vender. Então, assim, agora vai tá abrindo a conta no LX e vai começar a empilhar as coisas lá. Aí agora o próximo agora é esse servidor que está no outro provedor lá, que eles estão gastando mais de $2.000 lá. Eu fiz todo o levantamento na Amazon lá, não vai chegar nem a 1.000. Show. Então aí eu vou começar a migrar esse cara, aí depois tem um terceiro, e aí é só administrar, é só cuidar da casa. Ô, Celso, e quanto tempo desde que tu começou o programa de especialização até tu fazer o teu primeiro projeto? Então, eu comecei em abril, meu primeiro cliente foi um cliente de backup. Abril, maio, junho, acho que em junho, eu migrei o cliente em junho. 2 meses depois, eu estava já com o cliente de backup. E aí, semanas depois, já começou a ideia de migrar o sistema do App Stream para a nuvem. Então, em junho, começo de junho foi um backup, final de junho, já comecei a conversar com o cliente para levar o sistema do App Stream para a nuvem. Nossa, que legal, hein? E aí, o que foi bem impactante desse caso aí, é que essa empresa em questão que está ela tem um sistema de nuvem, só conseguiram fazer uma parte dele. Alguns módulos estão na nuvem, outros não. Então, por conta disso, não conseguia oferecer para esse cliente, porque parte do sistema que eles utilizam não dava para usar. Então, eles vão conseguir, talvez, no final do próximo semestre do ano que vem, sei lá quando, lá por aí, lá para frente. E aí eles queriam, e ele estava tendo muito problema com esse sistema internamente, porque com a evolução do Windows 10 e o sistema é um sistema em 16 bits, o Windows tinha muito problema para entender, para se conectar, para falar, porque o sistema era muito velho. Ele trabalha com um DBF, com pasta compartilhada, então tudo que ele conecta, ele roda na estação, ele pesa na estação. Então, ou seja, o Windows 10, só para ele trabalhar precisa de 4 GB. Para ele ficar mais ou menos. Então, ou seja, hoje em dia o Windows 10 exige muito processador e muita memória para trabalhar. E você começa a pôr Outlook, tá, aquelas coisas todas, fica pior ainda. Então, ficava muito lento lá. Então, falei, a única coisa que a gente até pensou em tentar colocar um servidor local de aplicação, ia ficar mais muito caro, uma pancada de licença ia ter que ser comprada. E aí veio a ideia da nuvem, foi a gente poder testar a nuvem. E é um cliente muito antigo meu, eu falei, Edson, que é o nome dele, um dos donos, falei, a gente pode tentar fazer uma migração para a nuvem, você permitir, né? A gente abre uma conta lá, a gente faz um planejamento, coloca, testa, se a coisa acontecer, né? A gente faz os testes lá, se o negócio der certo, a gente migra, né? Então, foi devagar, foi migrando, foi analisando tudo direitinho, foi testando as coisas, eu homologuei, né? Passei o link para os clientes ali, para os funcionários todos. Eles testaram por acho que um mês, testando ali intensivamente, né? E a cada teste, eles me traziam um benefício. O pessoal gostava bastante da velocidade de desempenho, até uma hora que migramos. E quando eu migrei, a empresa, o técnico da empresa lá que cuidava do sistema, veio até o meu cliente para poder conhecer essa migração, para ver como é que a coisa foi feita. Porque ele também tinha uma solução apontada para levar para a nuvem, mas de uma maneira diferente, para atender esses clientes mais antigos, né? Porque ele tem um ambiente novo, mas também queria levar os clientes mais antigos para a nuvem também. Só que a estrutura que ele usou foi usando uma EC2 comum, usando aquele Remote App. Então, a pessoa abria um desktop inteiro, né? Então, ficava lento, né? Não gerenciava legal.
Aí eu testei o App Stream, ele viu, ficou apaixonado, né? Tanto que ele me chamou para uma consultoria de uma outra empresa agora. A gente agora tem um outro cliente que tem um ambiente parecido, né? Mas é uma empresa, é uma software house, tem vários tipos de software. Aí tem um software parecido com esse, o mesmo tipo de ambiente, que eles não migraram para a nuvem, não tem tanta intenção, porque é um software que está em poucas empresas, mas atende muitos usuários, né? Esse cliente, por ter a ideia, foram 6 usuários. Esse ambiente agora que eu estou fazendo o planejamento já é de 90 usuários. Então já é um projeto muito maior. E aí tá indo. Tem esse, tem outros que pode vir também, até por conta desse que aconteceu. Ô, Celso, uma coisa, cara. Existe, a gente sabe aí na área de TI, essa coisa de a gente trabalhar muito e nem sempre cobrar o valor, conseguir cobrar o valor que a gente acha que o nosso serviço merece e que justifique todo aquele estudo que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A gente sabe que Sim, isso acontece. sim. Com a computação em nuvem, como é que ficou para ti essa questão de tempo versus dinheiro? Olha, isso que você falou é a realidade mesmo, né? A gente que é do TI, o principal desafio nosso do dia a dia é bater de frente com os clientes para não deixar a TI ser um custo, né? E ser mais benefício do que custo. Acho que é o principal desafio do empreendedor de TI. Ele realmente levar a coisa como custo e benefício. Porque para a maioria dos empreendedores, a maioria das empresas analisam TI como custo. São poucos que conseguem ter. Eu mesmo, a gente tem vários clientes aí, tem vários que ainda é assim até hoje. Eu tenho clientes que até hoje não tem backup. E não se preocupa com o backup. Tive cliente que tem empresa na zona de alagamento, que já teve caso de alagar, a água bater na base do servidor de arquivos. Por sorte, não chegou no HD e não perdeu, com muita sorte. E até hoje não tem backup. E não se preocupe em ter, porque fala, nunca me aconteceu. Então, aí você vai tendo várias coisas do tipo. Então, eu passei por muitas coisas ruins, assim, por conta desse tipo dessa análise, né, de cultura, até a gente ouvir assim, mas o TI ninguém nota, o TI ninguém olha, ninguém participa, ninguém sabe nem quem é vocês, né? Mas quando dá o problema que para tudo, a empresa entra de ponta de cabeça, é o primeiro que eles ligam para resolver as coisas todas, né? Ou seja, só nota a gente realmente quando a coisa está pegando fogo geral. E com a computação em nuvem, acho que a principal coisa que a gente consegue colocar e levar para o cliente é uma diferença e ele conseguir abrir os olhos, né? É o quê? Acho que a economia mesmo, a parte de economia, a economia direta que já acontece e a viabilidade de outras coisas. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente está uma parceria, eu tenho um desenvolvimento com ele para transformar o escritório em home office. Né? Então, baseado em tudo os cálculos que a gente fez, eu fiz um cálculo lá na parte de energia elétrica. Eles gastam R$ 2.000 por mês de conta. R$ 800 desses R$ 2.000 é dos 2 racks que tem dentro da empresa. Lá Só de tem energia. só de energia. Tem 2 racks lá. Tem um rack todo de infraestrutura para cabeamento estruturado, suítes, roteadores e tudo mais, modems, e outro com servidores. Então, só os 2 racks já bate R$ 800 por mês. E uma parte do serviço que ele já migraria lá para a Amazon, ele pagaria menos do que isso e já livraria esses R$ 800. Então, ou seja, ele já começa a ver, e também a questão do home office, né, da facilidade, que hoje começou a acontecer o quê? Esse cliente, ele não tinha essa ideia do home office, mas baseado até nessa questão das necessidades, ele já começou a abrir a mente. Por quê? Eu comecei a montar o home office para ele, e começou a acontecer o quê? No começo, ele investiu forte para ter um lugar estável, funcionando bem, colocou máquinas fortes, colocamos um servidor forte lá, eu tenho um servidor físico lá com 96 GB de RAM, 3 HDs sólidos e 3 máquinas virtuais. Dentro de cada máquina virtuais tem 20 usuários trabalhando. E trabalha 100%, não roda, beleza. Mas eu falei para ele, o dia que essa máquina dá um nó, acabou com a tua vida. Você vai ter 60 usuários parados, sem fazer nada, e outra, um servidor desse você não cota do dia para a noite, você não compra do dia para a noite, demora uma semana ou mais para entregar. E para eu instalar um servidor físico, mais Hyper-V, mas tudo bem que eu tenho as maquininhas para colocar de volta lá, é um caos. E são advogados, tem prazo, é um monte de coisa, é a cobrança da... Ou seja, é um inferno, vai virar uma loucura. Então, ou seja, arrepiou o cabelo lá no teto, né?
E aí também a gente fizemos todos os investimentos e começamos a colocar o pessoal em home office, né? Pegamos um serviço de... Aí ele falou, mas e o ponto eletrônico? Como é que faz? Aí eu consegui uma parceria, também, até graças à Amazon também, consegui uma parceria de uma empresa que faz o ponto eletrônico em nuvem. Então, fiz uma parceria, eu também divulgo esse serviço, é um serviço de ponto em nuvem. Então, ou seja, a pessoa marca o ponto pela nuvem, pelo computador, pelo celular, e é geolocalizado. Ele fala, mas o cara que vem na padaria. Não, tá, o GPS pegou. Então, não tem como ele fugir. E começou a crescer essa coisa do home office. Com o crescimento do home office, todo o investimento que ele fez anteriormente ali na empresa, começou a ficar um pouco desnecessário, porque o pessoal estava no home office, onde que estava pegando? O pessoal estava conectando via internet, ou seja, o fortalecimento que estava precisando era a internet, não mais a infraestrutura local que ele tinha, porque a metade da empresa estava no home office e está todo mundo conectando, então sobrecarregou os links, tanto que eu tive que, como tem 2 links dedicados, eu deixei um para VPN e outro para local. Então, ou seja, se a gente conseguir levar para a nuvem, a gente não vai ter mais que fortalecer, ter esse peso de link. Porque o usuário de home office vai estar conectando na nuvem. Ele não está mais conectando via VPN dentro do seu escritório. Ele vai direto para a nuvem. Com isso, eu posso reduzir o custo do link. Eu não preciso ter um link gigante para atender a tua empresa local, porque o cara que está em casa não vai usar mais o teu link. Porque pela VPN ele vai usar o teu link. Mas se ele não está na VPN, está usando a nuvem direto, vai usar a nuvem, ele vai usar o link da Amazon lá para poder conectar. Então, isso já vai diminuir o custo. Você tem 2 links lá, paga 6 pau por mês de link. Então, a gente consegue reduzir isso, de repente, para um link lá, vai de 10, 15 mega dedicado, vai pagar R$1.000 e poucos. Sim, daí é só o link para a galera conectar para fora. Sim, então, isso ele vai reduzindo. Com essa redução, com essa cabeça, com a mente que ele abriu para o home office, já a gente tem uma meta lá, que ele tem 2 salas grandes que fica lá, que pagam um aluguel alto, né? Ele consegue até reduzir, sair dispensar várias salas, ficar com uma sala pequena, só para deixar poucos funcionários, a maioria em casa, e reduzir altissimamente o custo dele. Bom, então com isso aí a gente percebe que com a computação em nuvem o cliente tem bastante redução de custo, né? E vai ter de tempo também. Sim. E pensando assim, na tua visão, no teu resultado pessoal como empreendedor, né? Sim. Celso, como empreendedor, Sim. como que ficou essa questão do teu tempo, sabe? Porque às vezes a gente pega uma solução de TI lá, tem que fazer um serviço mirabolante pro cara, ele leva um tempão, leva 2 dias para instalar um servidor, mais isso, mais aquilo. E às vezes com a nuvem isso muda, né? E Sim. às vezes também a gente não consegue cobrar aquele preço que poderia valer, que valesse a pena o trabalho. E como que foi esse resultado para ti, assim, sabe? Resultado para ti de tempo e de dinheiro, sabe? Consegue fechar negócio melhor do que antes? Como que é? Olha, mudou bastante, porque é o seguinte, quando a gente vai entregar um projeto para um cliente, né, isso vai acontecer em várias fases, né? Ele vai ter que comprar equipamento, a gente vai ter que instalar isso, vai ter que configurar isso, tudo gera tempo. Tudo que é tempo, a famosa frase, tempo é dinheiro, para o cliente muito mais ainda. Então, ou seja, quanto mais tempo a gente demora para implantar isso, você tem a problema da demora do tempo e até de outros problemas que vão se vir surgir. A empresa já tem um problema, você vai lá implantar. E no que até você implantar e colocar tudo para funcionar, já aconteceram outros problemas para você ter que resolver também. A nuvem diminui isso muito, né? Até uns ou outros se assustam, porque já está acostumado, vai entregar um projeto, já sabe que vai instalar um servidor de arquivos. Ele já está acostumado, já está preparado para esperar 2, 3 semanas. Né? Aí quando eu falo para ele, vamos instalar vou usar lá o Workdocs para migrar o servidor de arquivos. Mas quanto tempo vai demorar? Mais o tempo. Quanto tempo demora? De hoje para amanhã a gente resolve. Um dia ou 2. Aquilo que demorava um mês é um dia ou 2. Você fala, mas como assim um dia ou 2? Mas o servidor, não tem que configurar um servidor, não tem que configurar as contas de usuário, não tem que configurar... Não, está pronto. Entendeu? O serviço está pronto, é só usar. Está lá, está pronto. A gente vai só configurar, os usuários têm que configurar, migrar as coisas tem que migrar, mas está pronto. Não tem que colocar um computador lá, montar a placa lá, atualizar o Windows, configurar não sei o que, instalar não sei o que lá mais, abrir um monte de coisa. Não tem que fazer nada disso. É só lá e... Ou seja, até isso já abre o olho do cliente também, porque ele
melhora para ele e para mim, tanto para a administração e pela velocidade de entrega para ele, né? Então, ou seja, é tranquilo. Então, a parte de tranquilo, hoje mesmo o Leandro falou, me convidou para gravar o podcast, falou, como é que tá aí? Eu falei, tá tranquilo, fazer assim, com a migração do serviço para a Amazon, tá assim, tá essa belezura aí, ó. Tô aqui parado, esperando o chamado chegar, nada acontece, então melhor, eu vou aprendendo mais, eu tenho mais tempo para aprender, mais tempo para desenvolver, mais tempo para poder monitorar o cliente, né? Porque antigamente eu vivia atrás dos ABICs. O meu braço direito era os ABICs, para ajudar se o processador estava ruim, se não foi criado estava ruim, se não foi criado estava ruim. Agora, com a nuvem não tem mais isso. Eu tenho o auto-scaling lá, escalando as coisas para mim, eu tenho lá o balanceamento de carga, resolvendo tudo para mim. Aí, quando chega o que acontece, às vezes ou outro, é o cliente mandar um e-mail, ó, Celso, a conta está muito alta, sei lá, né? Dá uma olhadinha lá, a gente olha lá, aí muda uma EBS, muda uma instânciazinha lá. Mas eu falo para o cliente, eu tenho que mudar, vai ter que mudar o servidor. Nossa, vai ter que mudar o servidor, vai ter que trocar, vai ter que mudar para trocar servidor, tem que fazer um monte de coisa. Não, é só um clique. Mas como assim, um clique? Não, eu dou um clique aqui, eu estava com uma máquina, agora num clique já é outra máquina. Acabou. Não tem que ficar mais uma semana esperar a máquina chegar e também não vai demorar 3 dias para ela mudar de máquina. É um clique. Que legal, hein, cara? E como tu falou que tempo é dinheiro, então tu tem mais tempo. Sim, mais tempo. Então, com esse tempo a gente consegue ir atrás de mais dinheiro, né? Que é o foco de todo mundo. A gente consegue também estudar mais, aprender mais, ficar mais tranquilo, a gente não fica pressionado, porque o ambiente de quem trabalha muito no on-prime, saída local, é muita pressão, né? Você não sabe se você está sempre dormindo ali pensando se aquela máquina, se aquele servidor vai estar ligado. Hoje mesmo falei com um cliente, do nada chegou um chamado aí, porque o servidor resolveu atualizar sozinho. Sozinho lá, ele atualizou e puf, reiniciou o servidor. Do nada ali, sem nada, sem falar nada para ninguém. Falei, ok. Então, ele é um que eu futuramente vou levar. Você leva para a nuvem, você programa ok, coloca os seus snapshots certinho lá, se tiver que atualizar, atualiza, o outro sobe, já era. Ninguém nem sente, né? Então, ou seja, muda muito. Então, a tua... Uma coisa eu estava comentando esses dias com um parceiro, um técnico, amigo meu, né? Antigamente a gente abria a nossa mala de ferramenta para catar alicate, para catar testador de cabo, né? Hoje em dia a gente abre o CLI. E abre o console. Abre o console, dá um comando, tá tudo resolvido. Que legal, cara. E pior é que assim, tem um monte de gente que fala, pô, eu não tenho tempo para fazer curso agora, talvez ano que vem eu tenha. Só que o cara não tem tempo, então, para ganhar tempo, né? Você vai ter que se esforçar, né? Comigo não foi diferente, entendeu? Quando eu fui comprar o curso de vocês, não foi diferente. O dinheiro não foi nem meu, né? Confesso, não foi nem meu. Foi minha mãe que me ajudou. Eu não tinha, na hora eu estava enroscado com uma série de coisas para resolver. Eu sentia isso, essa necessidade de migrar, de aprender isso, porque para mim estava batendo. Eu sou muito focado em tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, então eu sei o que está no mercado, eu sei o que está acontecendo. Tem gente que fala assim, a gente já falou algumas vezes, a nuvem, o futuro é a nuvem, nem é o futuro. Se bobear já até o passado, entendeu? Porque está acontecendo já há muito tempo já, para mim já. Tá rolando, as coisas estão acontecendo, virando muito rápido. E eu tenho o meu genro, que também trabalha muito focado nisso, ele é analista de DevOps da Activity, e trabalha com multi-cloud, né, com várias nuvens, né? E eu vejo que eu ajudei ele numa carreira até o início, porque ele aprendeu Linux comigo, né? Eu chamo ele de meu Padawan, né? De Star Wars, eu chamo ele de Linux, porque ele aprendeu muita coisa comigo, desenvolveu, cresceu. Hoje ele está num nível maior do que eu, porque ele trabalha com coisas mais... Hoje ele trabalha com Jenkins, e outras coisas mais complexas a nível de monitoramento, né? Docker, manja muito de Docker, Kubernetes. Então ele é focado muito nisso. Então ele cresceu bastante. E baseado no que ele me mostra, ele sempre me mostra os trabalhos que ele fez, que desenvolveu, que cresceu, eu fico besta. Falei, o negócio está pegando forte. E tá vindo atrás das pessoas. Então, ou seja, empresas que nascem hoje, por exemplo, qualquer startup que nasce hoje já nasce na nuvem. É muito comum. Eu vejo ele mesmo, que trabalha focado nisso, toda hora ele recebe propostas de vagas de empresas, de startups novas, para mexer. Eu preciso de um cara de Amazon, eu preciso de um cara que mexa forte com a migração na nuvem, trabalhe com nuvem ou multi-cloud,
seja lá o que eu for. Ontem mesmo ele me falou que ele recebeu uma proposta da PicPay, que é uma empresa forte no mercado que está aí agora aí, que ela coloca parece um porta-retrato, assim, que tem um QR Code lá para você poder pagar as coisas. Então você já paga por ali. Então toda mesa tem um QR Code daquele que você bate o celular e você já paga a conta na hora, não tem que chamar garçom, não tem que chamar nada. Então, ele foi chamado para trabalhar nessa empresa por causa que toda essa ambientação foi feita na Amazon. E ele ele mexe bastante com a Amazon. Inclusive, uma das pessoas que me abriu meus olhos para começar com a Amazon, que seria o melhor, foi ele mesmo. Né? Aí eu fui procurar alguma coisa que acabei chegando no Leandro. Então, eu vejo o quê? Que está mudando muito, é muito rápido. Então, ou seja, tem que correr atrás, tem que ir atrás dessas coisas. Teve até uma vez, naquela reunião que a gente teve depois do Summit, lá no hotel, teve, acho que o Loyola que falou, né? Ele falou muito do Ops, né? Do Dev e do Ops, né? Da briga do Devs e do Ops, né? Então, ou seja, não tem mais isso, né? Hoje, muito como quase todo Dev é Ops, todo Ops é Devs, e fica tudo junto e vai junto, fazendo as coisas. Hoje é uma união de forças para fazer as coisas acontecer cada vez melhor, mais rápido, atender melhor o cliente, desenvolver, criar soluções mais rápido, e tudo em alta velocidade. Então, e é uma velocidade grande, é muita coisa acontecendo mesmo. Então, para quem não está acompanhando, se desenvolvendo, vai perder mercado. Então, eu vejo que eu fiz uma parceria com uma empresa de telefonia IP, né? Por exemplo, hoje em dia, o técnico de PABX está morto, acabou. Não existe mais aquele cara que fica instalando PABX nas empresas. Hoje você tem um link de internet para um telefone IP, você tem um PABX na nuvem, você transfere pela nuvem, o teu telefone, smartphone, ele é um ramal da nuvem. Acabou. Então, ou seja, tem que correr atrás, que o negócio está pegando e forte. Quem estiver esperando aí vai tomar susto, vai ter problema, e quando tentar abraçar, não vai alcançar mais. Pode ser tarde, né? Então, tem que correr atrás. Foi o que eu fiz, né? Eu precisei, falei, não, preciso ir atrás, preciso procurar, dei meu jeito ali, falei, vou buscar esse treinamento. E outra, eu busquei o treinamento, porque eu posso dizer que em 2 meses eu já tinha ganhado o dobro do que eu paguei nele, né? Então, eu paguei ele muito rápido. Então, meu primeiro projeto, acho que o projeto de backup, eu já paguei a nuvem. Já pagou o curso? O curso de nuvem, o curso do Leandro. Com o meu primeiro projeto, eu já consegui pagar o curso. Show. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Hoje, assim, tu que é um empreendedor, então a gente sabe que o empreendedor tem que estar sempre, não só fazer a parte técnica, mas tem que estar sempre correndo atrás de cliente, né? Ou sempre fechando novos negócios. Como isso te ajudou? Como isso te ajuda a fechar negócios? Se é que ajuda, né? Não sei se pelo fato de tu trabalhar com isso, com cloud e tal, isso te ajuda a fechar negócio? O cliente consegue ver mais valor no teu serviço? Olha, consegue, porque acontece. Eu sempre fui muito TI, né? Eu aprendi alguma coisa de empreendedorismo um pouco na marra, né? Fiz alguns cursos no Sebrae e tudo, fui assim meio na marra. Eu sempre fui muito introspectivo, muito fechado, né? Nunca falei muito, sempre focado ali no que eu gosto de fazer, de técnico mesmo, desenvolver as coisas ali no computador, falar mais com a máquina, né? Mas eu vi que era uma coisa que eu precisava crescer. Tanto na empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava focado na parte técnica e tal. E aí um dos meus líderes, meu chefe me falou, você tem que desenvolver para o lado comercial também. Você, com tudo que você conhece de técnico, se você aprender comercialmente também, vai ser fatal. Você vai conseguir desenvolver e crescer muito rápido. E eu comecei atrás disso. E começou a acontecer. Tanto que hoje os principais contratos da empresa só confiam em mim. Muitas vezes acontece de coisas básicas, né? De infraestrutura que tem que ser configuradas. Eles preferem que eu vá fazer, então, ou seja, eu não consigo ir, mas eu acabo acompanhando um técnico. Só pelo fato de eu estar acompanhando um técnico, de ir até um cliente para atender alguma coisa, ele já fica tranquilo, ele fica contente. Não precisa nem estar lá, mas só dele saber que eu estou ajudando, ele já fica feliz, né? Então, é bem isso. Então, você tem que o tempo você consegue com a nuvem, você consegue muito mais tempo. Acho que pelo fato de você desenvolver as coisas com a própria nuvem, você consegue muito mais tempo para pensar, para desenvolver, para fazer, questionar da maneira fácil. Uma coisa também que eu faço muito, até aprendi com essa coisa de levar as coisas para o cliente. Eu acho que hoje em dia o cliente não procura. Uma coisa que eu aprendi também, né? Acho que o Sandro, você deve segue aí o Érico Rocha e outros aí do mercado. Eu também sigo alguns desses pessoais faz um tempo, né? E eu também já tinha o mindset meio mudado há muito tempo atrás.
Na empresa que eu trabalhava, o pessoal, a empresa sempre foi muito focada em vender projetos e querer ganhar com tudo, inclusive com hardware. Eu sempre achei uma besteira você ganhar dinheiro vendendo equipamento. Eu não acho interessante por exemplo, ganhar R$ 50 para vender um computador, ganhar R$ 100 para vender um switch, ganhar 20, R$ 20 para vender uma placa de rede. Eu não acho vantagem vender hardware, porque equipamento qualquer um vende. Você vai no Mercado Livre, você vai lá onde for, qualquer um vende, entendeu? É uma concorrência que você vai. Aí você vai vender switch, aí o cara tem lá você tem um para vender, o outro tem 1.000 para vender. Vai vender num valor absurdo. Então você tem que vender a transformação, você tem que vender o teu serviço com o cliente, ele tem que confiar em você. Porque se o cara confia em você, você já implantou bons serviços lá dentro, a empresa está com você há muito tempo, a empresa conseguiu escalar e conseguiu crescer graças ao que você apresentou e colocou lá dentro, só isso que você tem já com esse cliente, só o fato de tudo que você apresentar, você pode ter certeza que mais de 50% já está aprovado. Porque ele confia em você. Só se você fazer uma merda muito grande para poder não confiar, mas para não dar certo. Mas o cara, pela confiança e pela transformação que você já fez de outras vezes, você já tem muito mais que meio caminho andado, né? Então, por isso que eu falo, é bom sempre entender o cliente, né? Entender o que ele precisa, né? Entender a dor do cliente, né? Curar a dor do cliente, procurar a dor certa dele e atacar nessa dor dele, né? Não querer enfiar coisa para o cliente, colocar coisa para o cliente. Puta, esse mês eu não estou faturando. Vamos procurar lá um cliente lá que está com algum problema, faltando alguma coisa para a gente trocar no seu uma placa, trocar no seu que lá. Não, tá errado. Você tem que procurar uma dor. Esse cliente, por exemplo, potencialmente que estava com problema do App Stream, ele tinha um problema sério que eu estava no almoço. Inclusive, o meu despertar para essa migração dele foi no almoço com ele. Eu fui lá almoçar com ele, esse cliente aí, porque para falar de computação em nuvem nem era da Amazon, não tinha nada a ver com a Amazon, né? Foi até um dos starts de eu chegar até ao treinamento do Leandro. Porque eu fui almoçar com ele e eu queria. Antes disso, eu participei de uma reunião de um outro cliente que está com problema, tinha um software local, tem um escritório e fábrica, e eles tinham um problema grande ali de comunicação, eu montei uma VPN, mas o link da fábrica era muito ruim, que era rádio, e o link do escritório é um link bom, então ficava aquele problema da conexão pelo link de rádio, dava um monte de problema, não dava certo, e eu queria colocar um software de nuvem lá. Eu conhecia algumas empresas, eu tenho alguns parceiros que trabalhavam na nuvem já, conhecia os sistemas, mas não sabia como que era o backstage disso, né? Que hoje eu conheço aí graças ao treinamento. E aí, levamos o serviço lá, falamos que era uma apresentação em nuvem, e todo mundo desconfiou. Mas isso não vai dar certo. Levamos lá na fábrica, aqui em São Paulo, lá em Jacareí, uma cidade afastada, que não tem muita internet, é bem difícil lá. A moça chegou, apresentou, eu já conheci o sistema, fomos lá na sala de treinamento, apresentou o sistema, ela pegou o celular dela com 4G e entrou no sistema, com 4G dela, tranquilamente. E o sistema está na Amazon. Funciona bem, tranquilamente. E aí conseguiu impactar as pessoas lá que achavam que aquilo nunca ia funcionar lá. Então funcionou perfeitamente, deu tudo certo, ok, beleza, tudo legal. Aí baseado nesse caso aí, né, eu fui até tentar apresentar essa empresa de software para esse cliente que eu migrei aí na época. E aí a gente conversou, aí começamos a bater uma reunião com ele, bater papo sobre nuvem. Aí no almoço ele me disse, se fosse Celso, eu tenho um grande problema aqui com o software, que acontece o seguinte, eu sou uma filial dessa empresa aqui no Brasil, e eu não consigo, eu tenho uma dificuldade grande para prestar contas com eles lá fora. Eu tenho que ficar emitindo relatórios, mandar por e-mail, mandar para lá, e tem problema de fuso horário, não dá certo, não acha, às vezes o relatório não bate, aí eu tenho que acessar de novo o sistema, ou seja, dá uma mão de obra louca para conseguir apresentar os recursos. Eles me cobram constantemente para poder acessar o sistema de maneira direta, e eu não consigo ver nada. A empresa que atende a gente tem uma solução de nuvem, mas só vai estar pronta o ano que vem, não sei quando, e eu estou aí sem saber. E eu fui com essa coisa na cabeça. Eu não conheci o Leandro ainda. Eu fui com essa coisa na cabeça. Essa dor do cara na minha cabeça. E aí, procurando as coisas, procurei na internet, procurando, achei o treinamento dele, né? Achei o treinamento dele, fui querer poder fazer. Aí, numa das aulas que ele falou, ele chegou, não lembro se foi numa aula ou foi num vídeo, ele falou do App Stream, né?
que era uma solução diferente, onde ele conseguia entregar a aplicação do cliente na web. Eu falei, é isso que eu preciso para esse cliente. Eu já conectei isso que ele falou, aplicação na web, para esse cliente, porque a aplicação na web, o cara lá na gringa lá ia acessar direto, ia acabar a dor dele, né? Eu fui atrás. Então, ou seja, eu sou muito focado nisso. Eu acho que você tem que detectar a dor do cliente. Muitas vezes, a dor do cliente está num lugar, nem ele percebe. Muitas vezes nem ele sabe que tem a dor. Mas a gente, como se você for um técnico experiente, sagaz ali, que você está de olho, você tem um olho clínico, você consegue detectar a dor antes do cara. Então, você tem que ficar de olho, antenado, ligado ali, sempre conectado com o seu cliente para estar vendo esse tipo de coisa. Legal. E isso aí tem muito a ver com relacionamento, né? Tipo, Sim, relacionamento com o cliente. sim. Mas é o que eu falo, todo cliente meu que eu tenho hoje em dia, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que não tenho mais contrato com a empresa, mas ainda são meus clientes. Já teve casos que aconteceu, por incrível que pareça, isso foi bem engraçado, foi muito tempo atrás. Era uma farmácia de manipulação, estava uma zona danada lá na estrutura deles. A gente foi lá, arrumamos, aí a gente tinha um contrato, começamos com um contrato para poder atender tudo aquilo, a gente arrumou a casa inteira. Não dava mais problema. Eles passaram 3 meses sem fazer chamado. Aí me ligaram para cancelar o contrato. Né? Até o meu chefe pegou, pô, mas você arrumou tudo lá e agora perde o contrato. Não, eu vou perder o contrato, mas não vou perder o cliente, você pode ter certeza. Entendeu? São meus clientes até hoje, entendeu? Para poder fazer várias coisas, vários tipos de trabalho, várias coisas, tipo de coisa diferente com e-mail, ou seja lá o que for, tem vários tipos de serviço. Então, ou seja, quase todos os meus clientes são amigos, são muito amigos meus. A gente tem um relacionamento muito próximo. Eu nunca gostei, por exemplo, dessa coisa muito formal, sabe? Nunca gostei, sabe? De atendimento lá, quando o técnico liga, sabe? A pessoa fala que nem uma máquina ali, tipo um atendimento, oi, ok, boa tarde, senhor, não sei o que lá, senhor, eu vou estar fazendo, não sei o que lá. Não gosto disso. Eu não gosto disso, não gosto de sopa de letrinha, sabe? Técnico, quando fala muita coisa técnica, não gosto disso. Eu gosto de solução, entendeu? Eu lembro quando começou essa coisa de nuvem, né? Se fala muito no on-premise, né? Eu falava, que diabo é on-premise? Falei, é rede local, né? Do cliente. Né? Ou seja, mas para que on-premise? Fala rede local, né? Então, assim, eu não gosto muito, assim, essas coisas, eu gosto muito, sou muito direto, em cima do problema, achar a solução e resolver. E vamos pro próximo. Né? Show. Ô, Celso, e o que tu diria aí pra galera que tá em dúvida se é um bom negócio empreender em cloud? Olha, bom, quem está em dúvida tem que sair da dúvida rapidamente, porque ou ele vai sair por bem ou por mal. Pode ter certeza. Quem é da área de TI hoje em dia, que trabalha com TI, isso aí é uma realidade que sempre acontece em tempos e tempos, né? Um exemplo há tempos atrás, a gente teve lá atrás, por exemplo, não existia esse computador, né? Você tinha os mainframes, onde você tinha os terminais burros conectados em mainframes. Para pegar a idade de todo mundo, para quem é mais antigo aí, tem os terminais AUI, BNC lá atrás lá. Você tinha uma tela verde lá que conectava no mainframe lá, acabou lá. Novelzão da vida lá, com a letrinha lá e conecta e vamos embora. Fantásticos, às vezes mais velhos. Então, e era o quê? Era um ambiente que era centralizado, né? Você trabalhava centralizado. Depois, com o tempo, veio uma nova tendência. As coisas foram descentralizadas. Quando nasceu o computador não era mais burro, agora é inteligente. Ele tem processador, ele tem memória, ele tem HD. Ele é praticamente um mini servidor. Então, ele já serve tudo. E algumas coisas ele consulta no servidor. Né? E agora está mudando de novo, está centralizando de novo. Porque eu vejo a computação em nuvem como um lugar onde você vai buscar toda a informação que você precisa. Está tudo lá. Só que o poder é muito maior. Antigamente era muito menor, não tinha muito recurso. Era só aquilo. Então, ou seja, para poder crescer, teve que descentralizar. Eu acho que é parecido muito com o filme do Star Wars, lá, do cara, quando ele foi criar os filmes lá. Na época que ele queria fazer os filmes dele lá, ele não tinha condição tecnológica para fazer. Então, ele começou do meio para o fim. Porque o que era primeiro era muito tecnológico. Ele tinha que esperar. Eu acho que é parecido. Lá no passado, a gente não tinha tecnologia para absorver tudo o que precisava. Teve que descentralizar para poder ficar até o custo melhor. Hoje em dia, não. A internet hoje é melhor, está melhorando, aos poucos está melhorando no Brasil, em vários lugares.
facilita, então você consegue desenvolver e consegue fazer a coisa crescer. Né? Legal, cara. Isso aí. Show, era isso, eu acho. Beleza, então, Celso. Show de bola, cara. Obrigado pela contribuição aí. Sim. Espero que a gente tenha conseguido ajudar várias pessoas aí que nos seguem, empreendedores que querem começar a atuar na computação em nuvem ou que estão em dúvida, ou pessoas que querem começar a empreender em TI e não sabem por onde começar. Talvez a computação em nuvem seja uma boa alternativa. Aquele cara que não sabe se é para ele, né? Porque tem muita gente que pensa, não, mas para os meus clientes não serve. Acontece muito disso. E tá aí tu provando que tem vários tamanhos de clientes que tu consegue atender utilizando a computação em nuvem. De todos, eu acho que até hoje, até o setor doméstico hoje já usa nuvem. Inconscientemente. O cara tem um Netflix na casa dele, ele tá usando nuvem e nem sabe. É verdade. Show de bola, Celso. Show. Valeu, cara. Celso, muito obrigado. E é isso aí, cara. Vai nos atualizando aí, se tiver outros cases pra gente falar e explicar pra galera. Às vezes um case já motiva alguém a fazer também, né? Eu tenho 2 migrações aí que estão para acontecer. Quando elas acontecerem e finalizarem, vamos bater um papo. Show de bola. Só nos avisar aí que a gente dá uma esmiuçada nela aí pra falar pra galera o que tu fez. Beleza. Fechou? Valeu, Celso. Obrigadão, Obrigado, cara. Celso. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, até a próxima. Até.